Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu para te salvar. Jesus teve suas mãos pregadas para que você tivesse suas mãos livres para adorar. Quantas vezes você já ouviu essas frases? Frases de efeito que expressam a maravilhosa verdade da cruz. Mas falamos tanto da morte de Jesus e do que ela significou que acabamos nos esquecendo do que a cruz de Cristo realmente significa. Jesus morreu por amar você, um amor tão grande que não conseguimos entender. E por isso perguntamos, você teria coragem de não amá-lo? Um dia, a filha de Cláudia lhe fez uma pergunta estranha. E depois de pensar um pouco, ela conseguiu definir exatamente o que sentimos por Deus. Mãe, por que a gente tem que amar Jesus? Você ama a mamãe? Ué, claro. Mas você já pensou por que você ama a mamãe? Porque você me ama? Amor gera amor. O amor tem grande poder de cativar. Cristo nos amou de tal maneira que o mínimo que podemos fazer é amá-lo também. Mas então, por que muitas vezes você não consegue amar a Deus? Porque muitas vezes viver para Deus se torna um fardo? No dia em que compreendermos realmente o que aconteceu lá, na cruz do Calvário, não haverá mais esse tipo de questionamento. Quando olhamos para o jardim do Éden, vemos que Deus, ao criar o homem, deu-lhe uma ordem. De todas as árvores do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A obediência merece vida e a desobediência merece morte. O homem pecou, todos nós pecamos e a recompensa deveria ser a morte. Tínhamos que morrer, mas acontece que o homem não quer morrer. Ele pede perdão. Pai, perdoa-me. Sabe o que o ser humano está querendo dizer? Pai, eu pequei, eu mereço morrer, mas por favor, eu não quero morrer. Essa súplica do homem cria um conflito para Deus, porque Ele é Deus e sua palavra não muda. Se o homem pecou, tem que morrer, mas Deus ama o ser humano, não pode permitir que o homem morra. O que fazer? Se existir o pecado, tem que existir a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão. O homem não quer morrer, mas então alguém tem que pagar o preço do pecado cometido pelo ser humano. É aí que surge a figura majestosa do Filho de Deus. Pai, o homem merece a morte, porque pecou. Mas antes de cumprir a sentença, quero ir à terra, como homem, assumir sua natureza, experimentar seus conflitos, medos, alegrias e tentações. Ele não apenas parecia homem, ele era homem de verdade. Como você e eu, teve as mesmas lutas que você tem, sentiu-se às vezes sozinho, incompreendido como você. E é por isso, e não simplesmente porque ele é Deus e está mais pronto para amá-lo e aceitá-lo do que julgá-lo e condená-lo. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. E assim, pelo princípio da retribuição, ele merece vida. Eu vivi na terra como ser humano, fui tentado em tudo, mas não pequei. Como homem, ganhei direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, o princípio da retribuição não impede que haja uma troca. A morte que merece o homem, quero morrê-la eu, e a vida que ganhei, porque não pequei, quero oferecê-la ao homem. Foi isso que aconteceu lá, na cruz do Calvário. Houve uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu para nos salvar. Uns dias antes da morte de Cristo na cruz, a polícia de Jerusalém prendeu um marginal chamado Barrabás. Ele foi julgado e condenado à pena de morte. Deveria ser cravado numa cruz. Mas não foi isso que aconteceu. A cruz é uma morte muito cruel, lenta e dolorosa. O sangue vai se esgotando pouco a pouco. A dor insuportável é contínua e o peso do corpo dificulta a respiração. A fome, a sede, o calor do dia e o frio da noite até o último suspiro. Depois do julgamento e a condenação, um carpinteiro foi chamado para preparar uma cruz para Barrabás. Lá estava a cruz preparada para Barrabás, com as suas medidas e com o seu nome. Mas naquele dia, os judeus prenderam Jesus, que também foi julgado e condenado. A Bíblia fala que um homem chamado Pilatos apresentou ambos ao povo. Em datas como essa, temos o costume de libertar um prisioneiro. A quem quereis que solte dessa vez? Cristo ou Barrabás? Crucifica Cristo!